Olá, hoje falaremos um pouquinho a respeito dos adeptos e o sacerdócio que está, claro, no livro 5 da História da Magia por Eliphas Levi. Esse livro, em particular, dentro desse aglomerado de livros, traz consigo o capítulo 6 se repetindo e muitos falam que é somente por conta da questão da editora. Livro 5, os adeptos e o sacerdócio, e logo em seguida a gente tem aqui, ok? Processos de magia e origens mágicas da maçonaria. Afinal de contas, a magia ou não da maçonaria? Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Mas, e aí? É acaso ou não? Eu diria que é causalidade, causa de alguma coisa. Mas, deixa o like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito e aproveita também para estar verificando aí se comentou aqui no canal, porque o seu comentário é fundamental para que o algoritmo, o YouTube, recomende esse vídeo para mais pessoas e o seu like também é fundamental para o nosso crescimento. Estou contando com sua ajuda, tá? Vamos lá. Então aqui a gente vai falar sobre a questão dos sacerdócios, né? Os sacerdotes e papas acusados de magia. Porque ele começa já defendendo a ideia de que o sacerdócio em si é sagrado. Mas os homens podem ser justamente acusados quando o povo mistura religião, política e superstição. Aí aconteceu o seguinte, ó, sobre a questão de que o exemplo central desse livro aqui, é claro que é o Papa Silvestre II, né, que ele teve contato com os árabes. E muita gente fala que os árabes eles não são tão evoluídos assim. Existe todo o contexto por detrás. E aí as pessoas começaram a ver, né, que como ele estudou com os árabes, conhecia de engrenagem, relógio, astrolábio, e foi chamado de feiticeiro por isso. A coisa piora com as lendas. Piora com lendas como a Papisa Joana, história absurda de uma mulher que teria enganado a igreja e se tornado papa disfarçada, e Levi também comenta o famoso Grimório de Honório, um livro de magia atribuído a um papa, mas que provavelmente é obra posterior compilada por magos anônimos. O objetivo do capítulo é, claro, separar o que é calúnia contra o clero do que é literalmente magia cerimonial, né? Nem tudo que é complexo e misterioso na igreja é bruxaria. Ah, mas tem um labirinto de Amiens. Ah, mas tem ali o desenho em Chartres. Calma, pelo amor de Deus. Muitas vezes é só teologia profunda. Ciência em simbolismo mal compreendido. Esses dias eu vi uma pessoa falando que o God da maçonaria, o G ali significa God, no YouTube. Diz que aquele G ali, né, significa God. E God de trás para frente é dog. Então está dizendo o quê? Que nós que somos maçons estamos chamando os judeus de cachorro. Pelo amor de Deus, entende? É dentro desse contexto aqui justamente que o Eliphas está falando. Que as pessoas elas não entendem, o que ela não entende, ela tem medo. Ela não busca conhecer. Ela já vai com viés do medo, ela já vai com a cabeça já feita para criticar e demonizar aquilo que ela não conhece. E isso é um erro. Isso claramente é um erro. Mas são símbolos que, exatamente por isso, que ele é discreto. Ele não pode ser aberto para todos. Porque a gente não pode realmente dar pérola aos porcos. Não pode. Não dê pérola aos porcos e nem aos cães dê as coisas santas. E realmente isso é verdade. Não estou chamando aqui de porco ou de cachorro, não. Estou falando que realmente tem pessoas que têm uma compreensão baixa. Um grau de memória extremamente baixo. E que o grau da pessoa a gente enxerga quando a gente observa o respeito que cabe em todo lugar. Ela não está naquele lugar, mas ela está criticando. Ah, é uma religião de matriz africana. Ah, é do diabo, pelo amor de Deus. Verifica direitinho. Ah, Exu é demônio. Exu não é demônio, ok? Não pela visão de quem pratica e presta culto àquilo ali. E quando falar aquilo ali é da maneira mais respeitosa possível. Não falei de maneira telúrica. Entende? Então quando a gente não compreende mal aquele símbolo, aquele pantáculo, aquele sigilo, pelo menos o respeito a gente tem que ter. Então justamente sobre isso, o objetivo do capítulo é separar o que é calúnia contra o clero. Do que é realmente magia cerimonial, que nem tudo que é complexo e misterioso na igreja é bruxaria. Mas muitas vezes é só teologia profunda. Isso é o que acontece em várias religiões, que não são bem compreendidas. Aqui vocês vão pausar, ok? Vou falar somente sobre Naudé, que é Gabriel Naudé, erudito francês que defendeu alguns acusados de magia e criticou a superstição. Obviamente, né, que está relacionado ao capítulo, né?
E tem questão de Platina também, Bartolomeu Platina, cronista renascentista dos papas, repetiu fofocas, exageros sobre magias. Isso aqui é feitiço. Isso aqui é paixão que deve ser subjugada. E aqui, Grimório de Honório, livro de rituais mágicos atribuído a um papa, mas na prática é uma compilação mágica anônima. Entende? Capítulo 2. Aparição dos ciganos nômades. Aqui Levi conta como, na Idade Média, surgem pela Europa grupos misteriosos de nômades chamados boêmios ou ciganos. Ninguém sabia ao certo de onde vinham. Diziam que eram egípcios, indianos, magos expulsos do Oriente ou povo amaldiçoado. Viviam em tendas, liam mãos, né? Faziam adivinhações, vendiam amuletos, usavam cartas e símbolos estranhos. E a igreja e as autoridades os viam com enorme desconfiança, por falarem uma língua própria, terem costumes diferentes e dominarem truques de prestidigitação. Passaram a ser associados à magia negra, roubo, rapto de crianças, mal olhado. E essa questão de rapto de criança eu nunca esqueço. Quando eu era pequeno, tinha um cigano também aqui nessa... Eu voltei para casa que eu cresci, quando era criança, reformei a casa. E aqui do lado tem uma casa que hoje é de uma outra pessoa. Mas nessa casa vivia 2 ciganos, né? E minha mãe tinha muito medo dele me sequestrar, porque ele ofereceu dinheiro para minha mãe. Que minha mãe disse que quando eu era uma criança muito bonita. E ele queria muito, né, que eu fosse filho dele. Então, Levi cita antigas crônicas em um livro sobre os... Isso aqui é realmente verdade, tá? Rapto de crianças, o pessoal tinha medo mesmo. Eu nunca tive medo porque eu conheço vários ciganos que são super gente boa. A gente não pode também generalizar. Levi cita antigas crônicas em um livro sobre os verdadeiros ciganos, para mostrar que na prática havia de tudo. Gente séria, artistas, trapaceiros, adivinham, como em qualquer povo, e também charlatões. O importante para ele é notar como, na imaginação popular, os ciganos viram símbolo abundante de magia proibida. São os magos da estrada, que levam sortes, presságios e feitiços de aldeia em aldeia. E na leitura de Levi, eles representam a face errante da tradição oculta. Olha só que interessante. A face errante da tradição oculta, misturada com miséria e perseguição. Não podemos esquecer que o rapaz do bigodinho da Alemanha, que quase dominou o mundo e graças a Deus não dominou, perseguiu ciganos, tá? Ciganos, e também criticava muito o exército francês por trazer pessoas de lá da África para guerrear em nome dos franceses contra a Alemanha na época, tá? Nunca esqueço daquelas cenas que eu vi. Tem até um vídeo... Segunda Guerra ao Vivo e Cores, se eu não me engano é o nome do documentário. Nossa, eu nunca esqueço desses vídeos que eu vi da Segunda Guerra Mundial, realmente complicado. Bom, boêmios, forma antiga de chamar os ciganos ligados ao reino da Boêmia por confusão histórica. Ciganos, povos nômades vindos originalmente da Índia, espalhados pela Europa com língua e costume próprio. Weiland, autor citado por Levi, que escreveu História Verdadeira dos Verdadeiros Ciganos. Verdadeira dos verdadeiros ciganos, ok? Tentando descrevê-los sem puro preconceito. Porque é o seguinte, naquela época também tinha pessoas, assim como tem hoje em dia, que não são ciganos, mas dizem que são, só pelo título. Ah, mas título de cigano é uma coisa boa? Não é bem essa a questão. Eu já vi pessoas que estão em situação de rua, se autodenominar cigano e fica querendo limão para poder ganhar um dinheiro, entende? Isso acontece. E tem pessoas também que tem até, inclusive, o espírito da cigana, a pombagira cigana. Nossa, tem toda uma mística por detrás dos ciganos. Okay? Então vamos lá. Linda história de Raimundo Lúlio. Levi dedica esse capítulo a Raimundo Lúlio, né? Místico e pensador da ilha de Maiorca, que a tradição posterior transformou em grande alquimista. Primeiro ele separa a figura histórica da lenda. Historicamente, Lúlio foi um leigo convertido, profundamente religioso, criador de um sistema lógico chamado arte, ou arte combinatória. Falaremos muito mais, falaremos um pouco mais sobre em livros que a gente vai ler lá na frente. Inclusive, dá para falar um pouco sobre isso
quando a gente falar sobre Tritêmio, que é o professor de Cornélio Agripa, que é o escritor dos 3 livros da filosofia oculta. E no livro da filosofia oculta tem algumas mandingas, entende lá? Bom, que usava figuras, rodas, letras e tabelas para tentar demonstrar racionalmente as verdades da fé e converter muçulmanos e judeus. Já a lenda o pinta como um mago capaz de fabricar ouro em larga escala e ensinar segredos alquímicos a reis. Levi mostra como, com o tempo, qualquer sábio que lidasse com símbolos, letras e fórmulas vira feiticeiro aos olhos do povo. Ele insiste, uma coisa interessante, né? Cipriano, por exemplo. Cipriano, a gente tem toda uma história por detrás de São Cipriano, inclusive que envolve uma conversão. Mas as pessoas só lembram de São Cipriano quando se fala do livro da capa preta. A gente vai fazer um estudo em breve também sobre o livro de São Cipriano da capa preta, tá? Combinar ideais. Ele insiste que a verdadeira magia de Lúlio foi intelectual e espiritual. Combinar ideais, aproximar religiões, criar um método universal de pensamento, mas alquimistas posteriores pegaram o prestígio do nome dele para legitimar receitas de laboratório e livros duvidosos, atribuindo a Lúlio tratados que nunca escreveu. Assim como o capítulo mostra como um grande místico vira, na boca da tradição ocultista, um super mago fabricante de ouro. Não confundir magia com superstição, é importante. Alquimistas. Levi entra agora no universo dos alquimistas, aqueles que procuram a pedra filosofal, e muitos remetem aqui a uma questão da pedra bruta e também uma questão do vitriol, né? Que eu já vi, inclusive, alguns alquimistas daqui do Brasil falando sobre vitriol de maneira extremamente equivocada. Okay? Aí quando você entra em contato com uma pessoa dessa, pergunta: você de fato sabe o que é o vitriol? Ah, mas tem no Google. Tá, você tirou aquilo do Google, levou para a alquimia de uma maneira extremamente equivocada e você não sabe nem do que está falando. Falando bobagem. Ok? Mas eu conheço apenas um alquimista aqui no Brasil que de fato fala sobre vitriol dentro de um contexto alquímico floral que ele acerta. Máximo respeito para ele. Em breve farei também um vídeo falando sobre essa pessoa também, que é o Joel Aleixo. Tenho muito respeito por ele. Levi entra agora no universo. Ele mostra que por trás de uma imagem caricata do velho laboratório mexendo em retortas, havia uma filosofia profunda. Os verdadeiros alquimistas viam o trabalho com metais como símbolo do aperfeiçoamento da alma. Aí a pessoa vê aquela imagem do Calda Pavones, ou sei lá, várias imagens alquímicas, aí ela não entende bem aquilo ali. Nos vídeos eu sempre coloco uma thumbnail com uma certa imagem. Então é importante ter um entendimento sobre isso aí. Normalmente essas imagens são imagens que significam mais do que 1000 palavras e não são colocadas lá à toa. Ok? Aperfeiçoamento da alma. Então, trabalho com metais como símbolo do aperfeiçoamento da alma. Transformar chumbo em ouro significava ao mesmo tempo purificar os instintos e elevar a consciência. Levi comenta figuras como Geber, Basílio, Valentim, Paracelso, obviamente, e Nicolas Flamel. Olha, Paracelso e Nicolas Flamel é absurdos, tá? Inclusive, eu acredito que o criador do tarô como conhecemos hoje é o próprio Nicolas Flamel. E tem outras pessoas que concordam com isso também. Paracelso, o espírito nosso, é extremamente evoluído, né? Não somente ele, como também o John Dee, também, ok? Que são 3 alquimistas fenomenais. Nicolas Flamel, Paracelso e John Dee, ok? Quando falou entre outros, lembrei logo de John Dee. Mostrando que raramente a fabricação do ouro era o objetivo principal. A maioria falava em medicina universal, o equilíbrio dos 4 elementos, a harmonia entre microcosmo e macrocosmo, microcosmo homem, micro-homem e macro-universo. E, ao mesmo tempo, ele denunciou os falsos alquimistas que enganavam príncipes prometendo ouro instantâneo, usavam pós coloridos para simular a transmutação e alimentavam a cobiça dos poderosos. Para Levi, a alquimia é a forma científica da alta magia. Com certeza. União de laboratório, símbolo e oração. O laboratório é um oratório disfarçado. Quem entra ali apenas por ganância cai na ilusão. Quem entra por sabedoria toca os mistérios da criação. Pessoal, isso aqui vocês com certeza podem pausar na parte de explicação que eu coloquei aqui para vocês. E aí na parte de explicação vocês só printam, anotam, ok?
para a gente não ficar aqui falando demais e o vídeo acabar ficando longo demais. Feiticeiro e magos célebres. Agora ele faz uma espécie de galeria de grandes nomes da magia, prática, misturando história e lenda. Ele fala de Agripa, autor da famosa Filosofia Oculta, maravilhoso livro, gente, que sistematiza saberes cabalísticos, astrológicos e mágicos, mas termina a vida desgostoso com os abusos dos curiosos. Aparece Fausto, médico e astrólogo transformado pelo folclore em homem que vende a alma ao diabo em troca de em troca de poder e prazer. Surge Cagliostro, aventureiro do século XVIII, que se dizia conde egípcio, mestre da maçonaria oculta, curador e profeta, misturando truques, magnetismo e um pouco de conhecimento real. Levi não se limita a repetir fofoca. Ele tenta mostrar onde havia verdadeira força magnética, onde havia fraude pura e como o povo e os inimigos desses homens exageraram os fatos. Para ele, o verdadeiro mago é aquele que domina a si mesmo e serve à ordem divina. Já os feiticeiros célebres, por escândalos, intrigas e charlatanismo, é mais um sintoma da curiosidade doentia da época do que um verdadeiro adepto. Henri Cornélio Agripa, ok? Aluno de quem? Tritêmio, mago matemático. Capítulo 6. Processos de magia. Neste capítulo, Levi revisita alguns processos de magia mais famosos para mostrar como a justiça lidou com acusados de feitiçaria em épocas diferentes. Ele comenta, por exemplo, o processo de Urbain Gradier, né? O Gradot, eu já vi pessoas pronunciando dessa maneira. Padre Loudun, acusado de ter enfeitiçado freiras, levando à famosa possessão das Ursulinas. Pode ter que trazer um vídeo depois sobre isso aqui, tá? Eu passei no livro, não lembro de ter lido isso aqui não. Também é tanto livro que eu leio que se for parar para observar cada lenda, cada conto, cada situação que um autor diferente traz, vai ficar também complicado. Li A Cabana não tem um mês. De novo, pela segunda vez, o livro é A Cabana. E já esqueci o nome de alguns personagens. Humano, faz parte. Entre histeria, política local e rivalidades religiosas, Gradier acaba queimado como feiticeiro. Levi analisa os depoimentos, as supostas aparições do diabo e vê ali muito fanatismo e psicologia descontrolada. Em seguida, ele lembra outros casos, como o das freiras de Louviers e dos padres, né, e do padre Girard, envolvidos em fenômenos estranhos, êxtase, estigmas e confusões contraditórias. A linha de Levi é clara. Há fenômenos reais de ordem nervosa e magnética, há também exagero, interesse político e ódio religioso. E tudo isso foi jogado no rótulo de magia para justificar condenações. Ele procura separar o que é patologia, o que é sugestão coletiva, teoricamente hipnose, ou uma vontade transmitida através de uma questão religiosa, e o que é possível fenômeno magnético e o que é pura mentira judicial. O capítulo é quase um estudo de casos sobre como a ignorância da mente humana produz fogueiras. Gente, é o seguinte, esse é um capítulo que é sobre história. É um livro sobre história. Quem quiser ler um pouco mais sobre esse capítulo aqui, fica à vontade. Eu particularmente digo que vai render muita coisa que no fim você não vai nem levar muito a sério lá na frente. E nesse capítulo aqui em questão. Agora sobre a questão do capítulo 7, que é o 6 ao mesmo tempo, né? Pronto, chegou o momento de mudar aqui. Né? 2. Origens mágicas da maçonaria. Por fim, Levi fala da maçonaria. Ele começa perguntando, afinal, o que é a maçonaria? Para ele é uma forma moderna, laicizada, palavrinha difícil, né? De antigas fraternidades iniciáticas de construtores de catedrais e guardiões de símbolos. O coração do capítulo é a lenda de Irã, o mestre de obras do Templo de Salomão, assassinado por 3 companheiros que queriam arrancar dele a palavra secreta. Essa história é lida por Levi como alegoria da iniciação. O mestre que morre simboliza o conhecimento traído
pela violência e pela ignorância. O reencontro da palavra perdida significa a restauração da tradição oculta através de um novo juramento de fidelidade à verdade. Ele mostra como os ritos, as colunas, aventais, as ferramentas e palavras passe da maçonaria são herdeiros de símbolos cabalísticos e herméticos mais antigos. A maçonaria, na visão dele, é uma tentativa moderna de reconstruir o antigo sacerdócio iniciático, mas em chave mais moral e social, menos explicitamente mágica. Ainda assim, suas origens são profundamente simbólicas e ligadas à mesma história da magia que atravessa todo o livro. Veja, é importante deixar bem claro que a maçonaria ela é uma ordem filosófica. Existe uma questão espiritual envolvida. Em qualquer lugar que você vá observar e olhar de uma maneira espiritual, você vai encontrar alguma coisa ali esotérica ou alguma coisa na entrelinha do imaginário popular. Agora, você tem que perguntar para quem é maçom o que ele acha. Ah, mas não vai contar o que acontece ali dentro. Cara, pelo amor de Deus. Contar o que acontece ali dentro não é necessário. Cada um no seu cada qual. Eu nunca fui, por exemplo, numa igreja católica ortodoxa. Mas isso não quer dizer que eu vou criticar o que acontece lá, ou numa reunião entre padres, bispos, ou sei lá como é que funciona a questão da hierarquia da igreja em particular. Eu não sei o que acontece, por exemplo, dentro da Biblioteca do Vaticano, mas eu vou respeitar. Eles devem ter um motivo deles para esconder o que eles escondem. Entendem? E não é questão de esconder. É questão de que é uma ordem filosófica que tem como objetivo melhorar o ser humano. Tá? Existe uma questão, por exemplo, mágica envolvendo martinismo, envolvendo uma questão cabalística de alta magia ali dentro, só se for na questão da moral, de ser uma escola moral. Aí tudo bem. Se for olhar por esse lado de que faz a pessoa ela melhorar enquanto indivíduo, de fato, então isso aí seria de fato alta magia, que é melhorar os elementos e, portanto, a alma, levando aquele cidadão a se tornar uma pessoa melhor. E aí, através do que ele está praticando ali, ele vai se desenvolver. Porque assim, ó, vejam, existem situações na vida da gente em que a gente tem que entender. Mas a maçonaria ela é do diabo. Gente, pelo amor de Deus, tá? Eu conheço várias pessoas que são de igreja, pastor de várias igrejas, padres, eu conheço meio mundo de gente que é maçom e é da alta cúpula da religião deles. E já conversei com eles e eles não fazem parte de nenhum meio de magia. Alguns preferem, inclusive, nem entrar na Rosa Cruz. Olha que a Rosa Cruz ela é bem branda. Você vê como é que é a visão deles. Eles entram na maçonaria, mas não entram na Rosa Cruz. Eles não entram, por exemplo, em algum lugar dentro de um âmbito onde há um estudo amplo sobre Goécia, sobre voodoo, porque eles têm a religião deles. Então existe essa pluralidade de pessoas que entram com várias religiões, mas não significa que é um lugar do demônio. Tá? E sobre essa questão do Irã, ok? É realmente uma coisa que ele traz no livro dele, sobre a questão das obras envolvendo o Templo de Salomão, e aí dentro do Templo de Salomão existe toda uma questão envolvendo a Sefirá, né? Tudo mais, então é importante deixar o printar aí e anotar direitinho, é importante, tá? Então vamos falar aqui sobre um pouquinho sobre maçonaria. Fraternidade iniciática de origem europeia organizada em lojas, com rituais simbólicos ligados ao ofício de pedreiro. Então, tem a operativa e tem a especulativa. Irã, personagem bíblico, lido com o arquétipo do mestre pedreiro, centro da lenda maçônica. Franco-maçonaria, lembrando que a palavra maçonaria significa pedreiro. Forma moderna da maçonaria especulativa, mais filosófica e simbólica do que ligada à construção física. Olha, eu vejo de uma maneira diferente. Se eu cresço filosoficamente e aprendo sobre algumas simbologias, eu vou, por exemplo, vou melhorar o meu mindset e isso, claro, pode sim, de maneira indireta e até mesmo direta, melhorar o meu físico. Porque o físico e o espiritual estão altamente interligados. Muita gente vai dizer que não, mas é uma realidade. Se eu estou com minha mente boa, a chance de eu ter um problema de saúde é bem mínimo. E eu sou da área de saúde e posso confirmar isso. Então, se eu estou bem, com a mente sã, com a mente consciente, com a mente tranquila, logicamente, eu não vou abaixar a minha imunidade. Mas se eu tiver com a mente mal, depressivo, a chance de eu atrair uma coisa que não é boa, não somente dentro do âmbito de doenças, não é só sobre doenças que eu estou falando aqui. Estou
Falamos sobre larvas astrais também. Tudo isso pode acontecer. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e colocar nos comentários o que é que você achou dessa aula. É fundamental a sua contribuição. Até a próxima.